Fala pessoal, tudo certo? Na última aula a gente falou sobre solubilidade de sólidos em líquido e eu perguntei para vocês: é possível dissolver gases em líquidos? E é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Então, vem comigo. Fala pessoal, eu sou Elon e hoje a gente vai falar sobre a solubilidade de gases em líquidos. Mas antes de começar, eu peço que dê o like no vídeo e se inscreva no canal. Então, bora lá, eu vou aqui para o cantinho e vamos falar sobre isso. É possível dissolver gases em líquidos? Bom, eu deixei essas fotos, né, aqui para ajudar a gente a raciocinar nessa resposta. Na primeira situação, né, tem um refrigerante sendo adicionado aqui nesse copo, né, e bolhas saindo. Nessa segunda foto, né, tem água gaseificada. E nessa terceira foto aqui, né, são peixes dentro da água. Bom, para os peixes sobreviverem, eles precisam respirar. Respirar o quê? Gás, oxigênio que está dissolvido na água. Então a resposta é o que? É sim, é possível dissolver gases em líquido. E na aula de hoje a gente vai ver o que influencia na solubilidade de gases em líquidos. Sim, a solubilidade de gases em líquido é bem menor do que alguns sólidos, como a gente viu na aula passada, né? Mas sim, é possível dissolver gases em líquido. E a primeira coisa, né, que a gente vai verificar o que influencia, né? A primeira coisa que a gente vai observar é a influência da temperatura. Como a temperatura influencia na solubilidade? Eu fiz o seguinte, peguei uma quantidade de água e coloquei numa panela e comecei a aquecer essa panela. Aqui, essa figura, né, 1, está logo no início do aquecimento. Depois de alguns instantes que começou a aquecer. A gente pode notar algumas pequenas bolinhas aqui nessas regiões, né? E depois de um tempo maior de aquecimento, bem antes de ferver, né? Eu já notei, né? A gente já pode notar quantidades maiores aqui, ó, de gases nas paredes da panela. Então a gente pode notar que existe gases dissolvidos na água da torneira. E à medida que aumenta a temperatura, diminui a solubilidade desses gases no líquido. E eu coloquei esse gráfico aqui para a gente poder verificar a quantidade de gás que a gente pode dissolver no líquido. Esses dados para fazer esse gráfico são feitos experimentalmente, né? Uma série de experimentos medindo quanto de gás pode se solubilizar em várias temperaturas é feita. E depois pega esses dados e coloca nesse gráfico, né? Para facilitar a visualização e interpretação. Então, a gente pode ver que a 0 graus Celsius a gente consegue dissolver aproximadamente 0,5 miligrama de gás oxigênio por cada 100 gramas de água. E se a gente aumentar essa temperatura para 30 graus, olha só o que acontece. A solubilidade vai para algo próximo de 0,7. Está entre 0,5 e 1, né? Então, a solubilidade aqui em 30 graus foi para 0,7, diminuindo pela metade, né? De 1,5 foi para 0,7, aproximadamente a metade, né? Então, diminui bastante essa temperatura, né? Essa solubilidade, né? Diminuir a temperatura não, né? Diminuindo ou aumentando a temperatura, diminui a solubilidade. Vamos aqui, ó, para o próximo. Então, qual é a aplicação de tudo isso, né? O que é importante saber a influência de temperatura na solubilidade? Bom, isso ajuda a gente a entender esse termo de poluição térmica. O que a poluição térmica causa? Ela causa a redução da solubilidade de oxigênio na água. Se causa a redução do oxigênio, isso vai afetar na vida dos seres vivos que estão vivendo aqui dentro da água, né?
pode causar mortalidade de peixes e de outros seres que estão aqui, de outros animais que estão na água, né? Então, é um fator muito importante a se analisar, por exemplo, na hora de implantar empresas, indústrias, né, ao lado de rios. Indústrias que utilizem a água para resfriar processos durante a produção de algum produto, né? Então, o que acontece é que se a indústria pega água fria do rio para resfriar algum processo, depois vai jogar água quente dentro do rio. E isso pode provocar, então, danos à vida aquática nesse rio, né? Então, se é necessário água para resfriar algum processo, é necessário retirar essa água, resfria o processo, mas essa água não pode ser retornada ao rio com altas temperaturas, né? Tem que aguardar essa temperatura ser reduzida. Então, essa é a influência da temperatura na solubilidade. E tem algum outro fator que influencia na solubilidade? Tem sim, e esse fator é a pressão. A pressão pouco influencia na solubilidade de sólidos em líquido, mas influencia muito na solubilidade de gases em líquido. Então, por isso, a gente vai falar da pressão influenciando na solubilidade. Para a gente entender melhor essa influência, eu trouxe aqui 3 recipientes, representando, na verdade, um recipiente em 3 situações, né? Situação 1, 2 e 3. Então, nesse recipiente 1, a pressão não está elevada, né? Tem um volume bem grande aqui, ó, gases aqui nessa região e tem um líquido sendo representado aqui nessa parte mais azul, né? E essas bolinhas vermelhas são os gases aqui dentro do recipiente. Então, nessa situação 1, a gente vê algumas moléculas de gases, né, dissolvidas no líquido e algumas aqui sem estar dissolvida. Na situação 2, a gente aumenta a pressão, apertando essa tampa móvel, né? Podemos chamar de êmbolo móvel. O que acontece é que a gente vai aproximar essas moléculas de gases umas das outras e elas vão começar a se chocar com as paredes do recipiente e também com o líquido. Então a gente está forçando com que essas moléculas se dissolvam no líquido, entre aqui no líquido. Então, quanto maior a pressão, maior é a quantidade de moléculas, né, que a gente vai estar forçando a entrar no líquido. E se a gente fizer o processo inverso? Olha só, estamos numa situação aqui de alta pressão, nessa situação A, e a gente vai reduzindo a pressão até chegar nessa situação C. Então, quando a gente reduz a pressão, os gases saem do líquido. É mais ou menos o que acontece, exatamente, né, o que acontece quando um refrigerante está fechado. A pressão aqui dentro do recipiente é maior do que a pressão externa. Vou colocar PE, pressão externa, e PR, a pressão do recipiente. Quando a gente abre essa garrafa de refrigerante, a pressão externa, na verdade aqui vai ser igual à pressão do recipiente, a pressão interna, né? Então, o que acontece é uma redução dessa pressão dentro do recipiente. E quando diminui a pressão, o que acontece com os gases? Eles escapam do líquido, porque a solubilidade é menor com pressões menores. E aonde a gente pode, e como a gente pode interpretar isso, né? Usando gráficos da mesma forma, pode fazer vários experimentos e construir esses gráficos. E a gente pode dizer o seguinte, ó, a quantidade do gás que se dissolve em um líquido a temperatura constante, né, é proporcional à pressão do gás. E essa relação foi descoberta por Henry. Então é chamado de lei de Henry. E a gente pode analisar esse gráfico aqui, ó. Vamos pegar o oxigênio, né? Vamos ver aqui o oxigênio a 1 atm,
Está aqui mais ou menos nessa região, né? A curva do oxigênio é essa azul. Então vamos analisar somente essa curva azul. Então a 1 atm, que é a pressão que a gente está submetido, a gente consegue dissolver uma quantidade aqui, ó, em torno de 0,5 não, entre 0 e 10. Né? Então aqui em torno de 5 miligrama de gás em 100 gramas de água. Essa é a solubilidade do gás oxigênio. E se a gente aumentar para 4 atm, aqui ó, a pressão de 4 atm, qual é a solubilidade? Está em torno dessa região. Então a solubilidade é de 20 miligramas. Aumentou de 5 para 20, aumentando a pressão de 1 atm até 4. Então, a gente pode notar aqui nesse gráfico que aumentando a pressão, aumenta a solubilidade. E aonde a gente pode aplicar esse conhecimento? Aqui eu pergunto, o que mergulhadores têm a ver com solubilidade? Como que se relaciona? E eles têm que se preocupar com isso? A resposta é sim. Aqui a gente está analisando nesse gráfico a solubilidade de gases em água. E um líquido, né, que dissolve gases é o sangue. Existe o transporte de gases no nosso sangue, né? As hemácias transportam oxigênio e dióxido de carbono, né? O gás carbônico. E o que acontece é que quanto maior a profundidade, maior é a pressão que está agindo sobre o mergulhador. É mais ou menos assim, ó. A cada 10 metros que o mergulhador vai de profundidade, aumenta em 1 atm a pressão. Então vamos imaginar o seguinte, ao nível da água, ele está submetido a 1 atm. Se ele mergulha a 10 metros de profundidade, ele está submetido a esse 1 metro, ou a esse 1 atm, que ele já estava submetido mais a pressão da água. Então agora ele está submetido a 2 atm de pressão. Então, se ele mergulha a 20 metros, está submetido a 3 atm. E se ele mergulha a 30 metros de profundidade, agora ele está submetido a 4 atm. Então, a gente já analisou essa situação aqui. Ó. Em 4 atm, a solubilidade de oxigênio no sangue vai ser muito maior do que a 1 atm. E se o mergulhador retornar à superfície da água muito rápido, o que acontece é a mesma coisa quando a gente abre uma garrafa de refrigerante. A pressão dentro da garrafa estava muito grande, abriu, a pressão igualou. E o que acontece? A formação de bolhas ali no líquido. Então, se o mergulhador retorna à superfície da água muito rápido, pode formar bolhas no sangue. Isso pode provocar dores nas articulações e até mesmo a morte do mergulhador. Então, esse processo de retorno à superfície deve ser feito de forma bem lenta, para que não cause problemas, né? E caso o mergulhador precise fazer um mergulho bem profundo, né? E em regiões com muitos metros de profundidade, é necessário misturar um gás que não seja tão solúvel no líquido como o oxigênio. Geralmente se usa o gás hélio misturado com o gás oxigênio, para que não ocorra esse problema. Então, onde mais a gente pode usar esse conhecimento? A pressão e solubilidade. Aqui no uso, né, de gases para solda, né? Olha só, aqui tem o gás oxigênio e aqui está o gás acetileno dentro desse outro recipiente. E como que isso funciona? A pressão de 1 atm, a pressão normal, né, que a gente está submetido, a gente consegue dissolver 27 gramas de gás acetileno, que é o gás utilizado na solda, né, em 1 litro de acetona líquida. Então, aqui dentro desse recipiente, a gente poderia colocar 1 litro, né, de acetona. Nesse 1 litro, a gente conseguiria dissolver 27 gramas somente de acetileno. E nesse outro recipiente, nesse mesmo litro, se a gente aumentar a pressão, a gente consegue dissolver 320 gramas. Então, uma quantidade muito maior de gases
no caso desse acetileno, que a gente consegue dissolver nesse líquido. Isso acontece para ocorrer o transporte de forma segura, né? A dissolução desse gás no líquido. Então, aumentando a pressão, consegue dissolver uma quantidade muito maior. Qual a vantagem disso? Bom, transportar mais produto aqui, né, em um volume menor. Então, isso economiza no transporte, né? Mais gás está sendo transportado em um volume menor. Então, essa é a grande vantagem. Então, resumindo o que a gente viu hoje, a solubilidade aumenta quando? Com o aumento da pressão. Aumenta a solubilidade. Também aumenta se a gente reduzir a temperatura. E a solubilidade diminui. Quando? Se a gente reduz a pressão. E também diminui se a gente aumenta a temperatura do líquido. Então, essas são os fatores que influenciam, né, na solubilidade dos gases em líquidos. E essa é a aula de hoje. Se gostou, não deixe de deixar o like aqui, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Eu te agradeço muito pela sua atenção. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!